Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aí ao Passeio na Imigração novamente. Hoje vou fazer um vídeo aqui falando sobre uns acontecimentos aqui da semana passada, né? Mais uma vez o tema aqui vai ser imigração e protestos anti-imigração. Já fiz um vídeo aqui uns tempos atrás falando sobre um protesto que ocorreu aqui no centro de Dublin, que foi muito grande, sobre o tema da imigração. E dessa vez, devido aos acontecimentos aqui recentes, né, eu achei por bem fazer mais um vídeo aqui para informar para vocês o que está acontecendo no momento. E talvez vocês tenham visto algumas imagens aí de prédios pegando fogo, gente enfrentando a polícia, e podem estar se perguntando aí, meu Deus, o que está acontecendo na Irlanda novamente em relação à imigração? Estão querendo que todos os imigrantes vão embora? São contra a imigração? O que está acontecendo, Elias? Vou explicar aqui para vocês, vou trazer informação e vou dar a minha opinião também um pouquinho aqui nesse vídeo, né? O foco não vai ser em opinião, vai ser mais informação, vocês tomem suas conclusões aí com base nas informações que eu passar, e também, quem quiser acrescentar alguma informação também, por favor, deixe nos comentários, né? Desde que com respeito, né? Mesmo que vocês não concordem eventualmente com a opinião que eu estou dando aqui, mas façam de maneira respeitosa aí que tá tudo certo, tá, gente? Então vamos lá, o que aconteceu? Essa semana, manifestantes tiveram um embate com a Garda e atearam fogo num prédio aí um prédio de uma antiga fábrica de tintas em Coolock. Coolock é um bairro aqui de Dublin que fica próximo ao aeroporto, tá? Na região norte aqui de Dublin. Esse prédio, né, que tentaram incendiar, ele estava marcado para ser convertido em um centro para alojar aplicantes de proteção internacional, ou seja, os buscadores de asilo, que são pessoas que entram aqui na Irlanda e se dizem, né, refugiados, dizem que estão fugindo de guerras ou que estão sendo perseguidos em seus países de origem e acabam buscando abrigo aqui na Irlanda. O governo estava pretendendo converter esse prédio da fábrica de tintas em uma acomodação aí para 500 pessoas, tá? Coolock é um bairro pequeno aqui, tá? Com uma população muito pequena, então a população está basicamente contra, ou pelo menos uma parte, né, da população está contra a conversão desse prédio em um centro para acolher esses buscadores de asilo. Então, desde março, uma parte da população aí montou um acampamento nesse prédio, né, ou na área ali em frente ao prédio, né, que é uma propriedade privada, esse prédio, tá, ele não é do governo, tá, e eles estavam desde março lá protestando contra a conversão desse prédio. Então, o que aconteceu agora, né? Na segunda-feira passada, no dia 15, a Garda foi até o local para remover os manifestantes, para desfazer aquele acampamento, para que os operários pudessem chegar para trabalhar, né? Para eles trazerem o maquinário de construção e os materiais de construção para começar finalmente, né, as obras de reforma desse prédio. E então eles chegaram perto das 4 da manhã lá e já teve confronto com a população. O que aconteceu? Os manifestantes jogaram coquetéis Molotov nas escavadeiras que estavam chegando, ou pelo menos em uma escavadeira, destruíram a escavadeira, tá? E entraram em confronto com a polícia, começaram a jogar coisas na polícia, né? E aí a Public Order Unit, que é a tropa de choque aqui da Garda, teve que usar sprays de pimenta, escudos para poder tentar dispersar, né, os manifestantes. E nisso, pessoas ficaram feridas, inclusive policiais, né? Então teve todo um problema aí de confronto com a polícia. E essa situação foi se estendendo aí durante a semana. Já teve confronto de novo na terça-feira, na quarta. E aí, finalmente, na quinta-feira à noite, os manifestantes tentaram atear fogo no prédio. Teve mais um confronto. Na sexta-feira à noite, tentaram atear fogo no prédio de novo, né? Então, nessas duas tentativas aí da quinta e da sexta, pelas informações que eu pesquisei aqui, não teve muitos danos ao prédio, parece que foi só um pouco o lobby do prédio que foi danificado, é um prédio muito grande, tá? E a situação foi continuando e novamente agora no sábado, dia 20, tentaram atear fogo no prédio pela terceira vez. E o que acontece é que a gente não sabe exatamente dessa vez qual foi a gravidade, né, dos danos causados ao prédio, né? Isso ainda está sendo apurado. Essa situação continua, até o momento 32 pessoas foram presas e a Garda já informou que ela não tem condições de deixar policiais permanentemente no local, até porque o local é um prédio privado, né? E é um prédio muito grande, então eles não têm como deixar um efetivo lá no local permanentemente, porque seria um negócio muito custoso. E o ministro da Integração, aqui, o Roderick O'Gorman, disse que o plano para reformar esse prédio para abrigar os 500 aplicantes de proteção internacional, ele vai continuar
apesar dos problemas que aconteceram aqui durante a semana, tá? E no sábado, né, dia 20/7, centenas de pessoas aí fizeram uma passeata em Kulok para protestar novamente contra esse plano, né, de fazer a reforma do local para abrigar os aplicantes de proteção internacional. Ou seja, essa situação muito provavelmente vai se estender agora para a próxima semana. Então, só para dar um pouco do contexto aqui para vocês, né, do que está acontecendo aqui em relação à imigração, mas principalmente aos buscadores de asilo, tá? Que não é... Esses protestos normalmente eles não estão sendo focados na imigração no geral, tá? Tipo, qualquer imigrante, estudantes ou profissionais de outros países. Não, isso aí está sendo focado nos buscadores de asilo. Então, dessa vez é mais uma das várias manifestações aí recentes que a gente já tem visto, que são contrárias à instalação desses centros, porque normalmente os centros para abrigar os aplicantes de proteção internacional, eles são posicionados aqui em locais mais afastados do centro de Dublin, né, em vilas, em cidadezinhas pequenininhas, né? Então, em novembro de 2023, a gente já teve todo aquele caos, tem até vídeo aqui no canal, né? Depois daquele ataque que aconteceu em frente a uma escola no centro da cidade, em que um homem aparentemente perturbado aí atacou com faca crianças e uma mulher, né? Um homem e uma mulher também na frente de uma escola bem no centro de Dublin, Dublin 1, né? Então, aí teve todos aqueles protestos em que queimaram ônibus, queimaram luas, saquearam as lojas, enfim, né? Teve todo aquele problema lá em novembro do ano passado. E no final de abril já teve um outro confronto aqui da população com a polícia, que foi em Newtown Mount Kennedy, que fica no condado de Wicklow, que é perto aqui de Dublin, né? No sul de Dublin. E também foi pelo mesmo motivo. A população, ou uma parte dela, né, estava contra a instalação de um centro para abrigar 150 refugiados, e entraram em confronto com a polícia, queimaram carros de polícia, pessoas saíram feridas, policiais se machucaram, teve todo um problema aí também, bem semelhante ao que está acontecendo agora em Kulok. E também, se vocês lembram aí do nosso último vídeo, falando sobre esse assunto, no início de maio teve esse grande protesto aí contra a imigração no centro de Dublin, né? Então, assim, parece que a situação está ficando mais tensa, tá? Conforme o tempo vai passando, isso não está esfriando não, tá? Os confrontos aí têm sido mais constantes entre a polícia e os manifestantes e tem gerado aí problemas, tem deixado gente ferida dos dois lados. Além dos danos materiais, né, que vão sendo causados também, como viaturas aí que estão sendo incendiadas, eventualmente ônibus, né? Então a Garda está tendo que tomar medidas cada vez mais fortes para reprimir esses atos violentos aí por conta dos manifestantes, né? E aqui, pessoal, na Irlanda, esse negócio de confronto contra a polícia não é algo assim comum, não é algo que as pessoas aceitam muito bem, porque isso faz eles relembrarem, né, todos os problemas que eles tiveram aqui em relação à guerra civil que teve aqui há pouco tempo relativamente atrás, né, e também os abusos aqui que aconteceram na época de todas aquelas batalhas que tiveram aqui para a independência, né, da Irlanda. Isso é tudo muito recente aqui para a população da Irlanda, tá? Então sempre que tem confronto com a polícia, eles relembram daqueles tempos, até porque a polícia daqui, a Garda, né, ela já nem usa armas justamente por isso, que ela era já para ser uma força que não fosse uma força opressora, como já foi anteriormente, né, enquanto eles tinham o domínio aqui da Grã-Bretanha, né? Então, tudo que envolve aqui briga com a polícia é um negócio bem sensível aqui para eles. Aqui agora tentando apresentar um pouco dos motivos. Por que a população local é contra a instalação desses centros para abrigar refugiados, né? Ou pessoas que estão buscando asilo, né? Muitos se apresentam como refugiados, mas existe sempre esse questionamento de se realmente são refugiados mesmo ou são só pessoas que estão basicamente buscando condições melhores de vida, né? E não são necessariamente refugiados de guerras e coisas do tipo. Essa é a principal crítica, a principal reclamação da população, é que normalmente essas pessoas que são buscadores de asilo são homens solteiros, que vêm sem família, sem documentos nenhum, sem identificação, não falam inglês, não têm qualificação profissional, e eles acabam sendo colocados nesses locais onde não tem uma estrutura, não vai ter uma assistência social adequada, não tem empregos, não tem basicamente nada para fazer. Então a preocupação é em relação à segurança, né, da população que mora no local, porque eles não sabem o que vai ser dessas pessoas, não sabem quem são essas pessoas, não sabem se são criminosos de outros países ou não, porque eles realmente vêm sem documentos. Então sempre tem essa situação de medo, né, de tentar garantir que a segurança que eles têm aqui, que a Irlanda é um país bem seguro, né, que essa segurança se mantenha. Já houve casos aqui de crimes cometidos por pessoas que estão aí nessa situação de buscadores de asilo, né, inclusive
A gente vai trazer aqui para vocês, aqui no próximo Passeio na Imigração News, tem um caso também de um buscador de asilo que estava só há 5 dias aqui na Irlanda, já assediou uma mulher no centro da cidade, tá? E isso não é a primeira vez, tá? Isso vai acontecendo e cada vez que acontece algo do tipo, isso é bem explorado pelo pessoal aí que é mais nacionalista e tudo como uma forma de botar até mais medo na população em relação a esses buscadores de asilo. E também outra grande preocupação, reclamação aqui da população irlandesa que eu vejo em relação a esse assunto é que, assim, o governo está gastando bastante dinheiro, né, com esses refugiados, dando acomodação para eles, dando um auxílio financeiro, né, e esse dinheiro, segundo os irlandeses aqui, ou uma parte da população, isso deveria estar sendo usado para solucionar os problemas aqui do país, né? Porque a Irlanda tem muito problema aqui em relação à moradia, né? Para os próprios irlandeses é muito difícil eles conseguirem comprar um imóvel aqui, porque é muito caro e não tem, a demanda é muito alta aqui, não tem oferta suficiente, eles não conseguem construir o suficiente para resolver o problema. E também tem a questão, né, da inflação, tem a questão do próprio sistema de saúde daqui, que precisa muito de melhorias, que eles vêm reclamando já há muitos e muitos anos. O sistema de saúde é muito ruim aqui, não consegue atender toda a população, então eles acham que o país devia estar priorizando a própria população ao invés de estar gastando dinheiro com supostos refugiados, né? E também tem o receio, né, da perda cultural do país, porque a Irlanda aqui, a população é muito pequena, gente. A preocupação é se você colocar muitos imigrantes aqui que não têm uma ligação com o país, não tem laço nenhum aqui, isso altere demais a cultura porque é uma população muito pequena, né? Então é fácil para você ver essas mudanças acontecendo, né? E por outro lado, aqui eu também fico especulando quais são os interesses aqui do governo irlandês, né, em receber tantos refugiados, mesmo que a população não está muito favorável a isso e já demonstrou diversas vezes que não está favorável, né? Porque teve todos os refugiados aqui da guerra da Ucrânia que foram recebidos até que bem nos primeiros momentos aqui, mas vieram muito também, o governo tem gastado muito com eles também, então já começam os primeiros questionamentos aí em relação a se precisam continuar mantendo, né, esses auxílios todos que são dados tanto para o pessoal aí que veio refugiado da guerra da Ucrânia, quanto para esses novos, né, que estão chegando todos os dias aí de diversos países. Então, pelo que eu pude pesquisar aqui, qual seria o interesse do governo irlandês, né? Então, provavelmente interesse de alguns grupos econômicos aqui que estão se beneficiando dessa situação, né? Porque se vocês forem analisar vários locais aqui que estão sendo cotados para ser centros de recebimento dos refugiados, são locais privados, né? Que vão receber uma boa quantidade de dinheiro aí do governo irlandês para poder ceder esses espaços, né? Para fazer essas reformas e ceder os espaços para esses abrigos, né? Tem os próprios hotéis, né? Porque já tem muitos refugiados aqui que estão vivendo em hotéis. Tem várias redes de hotéis aqui recebendo dinheiro há muito tempo do governo irlandês para poder manter as pessoas hospedadas lá, né? Então talvez estejam se beneficiando dessa situação toda. Tem landlords aqui, né? Proprietários de apartamentos e casas aqui se beneficiando também da alta de preços dos aluguéis e da valorização das propriedades aqui na Irlanda, né? Devido a essa situação aqui de meio que superlotação. Quem realmente tem vários imóveis aí e está recebendo renda de aluguel, realmente está se beneficiando bastante, porque os aluguéis praticamente dobraram nos últimos anos aqui na Irlanda, tá, gente? Então, isso não são só proprietários privados ou políticos que eventualmente são landlords, que não são poucos aqui pelo que eu pesquisei, né? Mas também tem fundos de investimento que compraram muitas propriedades aqui na Irlanda e estão se beneficiando disso, né? Da alta tanto do preço de venda dos imóveis quanto do próprio aluguel, né? Então, se você hoje é um fundo de investimento que comprou grandes propriedades aí e, por exemplo, converteu em acomodações para estudantes ou acomodações aí de alto padrão e está podendo cobrar um aluguel bem alto, você realmente está lucrando muito aqui na Irlanda. Então, provavelmente essas pessoas estão felizes com essa situação, até por isso que isso não muda aqui, né? Essa crise aqui na Irlanda em relação à acomodação já dura muitos anos e não tem data para acabar, tá? E diretamente o governo da Irlanda, ele recebe dinheiro para poder receber esses refugiados aqui por parte da União Europeia, né? Então, pelo que eu pesquisei, até 2027 a Irlanda já vai ter recebido cerca de 67 milhões de euros dos fundos aqui da União Europeia para poder receber refugiados. Então, o pessoal do governo aí também está recebendo dinheiro para isso, né?
Mas no final das contas, gente, independente dos interesses, né, de quem quer que seja, dos lados aí, quem está certo, quem está errado, o questionamento que eu me faço aqui é um pouco mais objetivo, é o seguinte: será que estabelecer esses abrigos aí para refugiados contra a vontade da comunidade local, na marra, na porrada, será que isso é uma atitude sensata, inteligente, é um negócio que vai ser sustentável no médio e longo prazo? Porque agora o temor das pessoas aqui é em relação à segurança, por exemplo, não só a segurança pública mesmo, porque eles não sabem eventualmente quem são as pessoas que estão entrando, que não tem identificação nem nada, mas com relação também à própria segurança dos refugiados, porque se já estão tentando tacar fogo nesses abrigos antes mesmo das obras, quem garante a segurança deles depois? Porque, ok, você tacar fogo num prédio que está abandonado agora é uma coisa, agora você tacar fogo num prédio que depois vai estar com 500 refugiados dentro é uma situação completamente diferente, é um negócio muito mais grave, né, gente? Será que vale a pena mesmo o governo ficar forçando essa situação em locais em que a população realmente já mostrou que é totalmente contra isso, que não quer? Então fica aí o meu questionamento. Eu não sei como o governo vai resolver isso, tá? Isso, na minha percepção aqui, isso está piorando conforme os meses vão passando. A gente vai ter que ver como isso vai refletir depois nas eleições que vão ter aqui na Irlanda, né? Nas próximas eleições aí, mas a tendência é que isso vai ficando cada vez mais tenso. Para gente aqui que é imigrante legal, né, que não é buscador de asilo e tudo, isso não é algo que impacta a gente diretamente, só que esse clima de hostilidade aqui contra estrangeiros no geral, isso pode acabar respingando mesmo nos imigrantes legais, tá, gente? Porque é complicado, porque quando começa uma situação de raiva, né, de uma situação de descontentamento com o governo também, as pessoas acabam começando a buscar culpados e é muito fácil simplesmente colocar todo mundo no mesmo balaio, certo? Então, começar a tratar os imigrantes de maneira ruim, de maneira hostil, mesmo que eles estão na mesma situação também pagando impostos para poder, inclusive, ajudar esses refugiados da mesma forma que os irlandeses estão pagando, tá? Na verdade, até numa situação ainda ajudando mais ainda, porque os irlandeses eles têm acesso a mais benefícios sociais aqui do que os imigrantes, tá? Então, quem realmente está trabalhando aqui como imigrante legal, pagando todos os seus impostos certinhos, ainda está numa situação ainda de ajudando mais ainda, né, a economia aqui do que os próprios irlandeses. Então, mas é complicado, gente, porque quando começa esse clima aí de raiva, esse clima hostil aí, isso pode se espalhar e a gente nunca sabe no que vai acontecer, né, no que pode dar, né. Então eu espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível. Eu ainda não vejo como que isso vai melhorar, porque principalmente por parte do governo, quando eles comentam sobre o assunto, normalmente eles não assumem que a população realmente está contra, eles colocam a culpa dizendo que as pessoas que estão fazendo esses atos violentos são só baderneiros, são pessoas que só estão procurando um pretexto para poder quebrar e tudo, para poder depredar patrimônio, para poder fazer bagunça. Eu acho que em alguns casos, como por exemplo todo aquele caos que teve em Dublin em novembro, de lojas saqueadas, tudo tinha bastante disso, tá? Mas eu acho que nessas situações que estão acontecendo aqui nas comunidades, né, onde eles estão tentando colocar esses abrigos para refugiados, eu acho que aí não é bem essa situação aí não são só baderneiros não. Acho que a população local realmente está demonstrando muito claramente que eles são contra, tá? Eu acho bom os políticos abrirem os olhos aí para evitar alguma situação pior, tá? Que possa vir a acontecer. Então, pessoal, sobre esse assunto era isso que eu queria falar. Deixem aí nos comentários quais são as suas considerações sobre o assunto aí. Se vocês tiverem mais informações aí também para apresentar, para compartilhar, deixem aqui embaixo. Vamos abrir uma discussão aí sobre o assunto. Então, muito obrigado por acompanhar o canal e até a próxima, galera. Muito obrigado. Tchau.